Segunda parte da refutação que eu estou fazendo ao canal Ciência de Verdade, mais especificamente ao vídeo 452. Quem nega o Messias? Seria você? Vídeo 452. Quem nega o Messias? Seria você? Peço, por favor, que se você caso você ainda não tenha visto a primeira parte, isso daqui é uma série. Caso você não tenha visto a primeira parte, volte lá e assista. Senão você não vai entender do que eu estou falando aqui. Tá? Eu estou aqui desmoronando, eu estou aqui esfacelando, eu estou aqui esfarelando uma teoria que o Afonso apresentou no vídeo dele, nesse vídeo 452. Então, para você pegar legal do que se trata essa teoria e a maneira como eu estou destruindo ela aqui, que na verdade quem está destruindo não sou eu, é a palavra de Deus, eu só estou mostrando para vocês, eu estou fazendo o que qualquer pessoa pode fazer, pegar a sua Bíblia e conferir. Né? Pega a sua Bíblia, pega a concordância Strong e confira por si mesmo. Eu estou deixando inclusive aqui na descrição o link da Strong Online. Tá? Em todos os vídeos dessa série, eu vou deixar aqui o link na descrição da Strong Online, a concordância Strong, para que você, por si mesmo, sozinho, com a sua Bíblia e com a Strong Online, você possa conferir pelos seus próprios olhos. Você vai verificar e vai ver que o que o Afonso, que na verdade o Afonso ali está como uma figura de porta-voz, né? Ele está ali como um porta-voz desse movimento cristão judaizante, esse movimento hebraísta, moisaísta. Então, você vai ver que o que eles dizem não bate. É uma fraude, é uma teoria fraudulenta. Eu só fico pensando, né? Assim, o Afonso, ele se mete nessas enrascadas, ele se mete, assim, nesse tipo de farsa, com uma inocência, com uma ingenuidade tamanha, que acaba nos levando a pensar até que ponto outras coisas que ele trata no canal dele também não passem pela mesma abordagem, né? Pelo mesmo princípio. Até que ponto, com outras coisas que ele trata no canal dele, também não existe essa displicência, não existe essa preguiça de conferir, de ver se o que está falando, se o que está tratando, se o que está apresentando ao público, de fato é verdade. Nós vemos fazendo isso aqui com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. Será que com outros assuntos também existe essa displicência, essa... Como eu disse no primeiro vídeo, não acho que ele seja maldoso, mas ele é irresponsável. Irresponsável, sem dúvida, ele é. Irresponsável, preguiçoso. Pelo menos para tratar disso daqui, preguiçoso sim, irresponsável. Tinha que ter conferido, tinha que ter averiguado. Por que não fez? E por que não fez? Então, poxa, eu, por exemplo, gosto bastante dos vídeos dele relacionados à parte de saúde, de medicina, né? Até porque o que ele fala nesses vídeos são coisas que eu já estudo há algum tempo, eu já observo há algum tempo, né? Através de outros canais, de artigos, enfim, de literatura a respeito, documentários. Então são coisas nas quais eu já sou ligado há algum tempo, né? O que ele diz sobre a questão de saúde, de medicina. Tudo que ele fala sobre parte médica. Mas se eu já não soubesse disso através de outras fontes, certamente eu começaria a questionar. Eu começaria a pensar, poxa, será que ali ele também está sendo preguiçoso, está sendo displicente como ele está sendo aqui? Ao apresentar uma teoria
totalmente equivocada, totalmente fora de eixo, como essa? Será? Se alguém assistir esse vídeo aqui, a essa série, com certeza vai começar a pensar isso, sobre tudo aquilo que o Afonso propõe no canal dele. Até que ponto ele de fato, se debruça sobre o material que ele apresenta? Até que ponto ele de fato se debruça, examina, coteja o material que ele apresenta em seu canal? Até que ponto? Ou será que com as outras coisas ele também age como age aqui com a palavra de Deus? Sai reproduzindo por osmose qualquer idiotice que seus pares judaizantes digam. Né? É de se questionar. É um questionamento válido, pertinente, diante daquilo que a gente está vendo aqui. Dando sequência ao que a gente vinha fazendo no último vídeo, Romanos 2,12. Eu deixei o livro de Romanos por último, porque no livro de Romanos a gente tem um festival de casos em que a teoria do Afonso não encontra eco, não encontra qualquer respaldo. Verdadeiro festival. Romanos 2,12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Sem um artigo. Você vai no grego, nada de 3588 antes de 3551. Aí você vai para o versículo 13. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí aqui, segundo a teoria do Afonso, tinha que ser o seguinte. Tinha que ser assim, ó. A primeira lei seria a lei talmúdica, a lei dos fariseus. A segunda lei seria a lei verdadeira, a lei de Moisés. Os que ouvem a lei que não são justos diante de Deus são os que ouvem a leizinha, lei talmúdica. Essa lei aqui, no grego, ela não pode ter o artigo. E a segunda lei, que é a lei, os que praticam a lei hão de ser justificados, essa lei aqui tem que ter o artigo dentro da teoria do Afonso, né? Mas não é o que acontece. Ambas as ocorrências estão sem um artigo, estão sem o 3588 na concordância Strong. Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Repetindo, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. 4 citações da lei. 4 citações da lei. E ele está falando aqui de gentios praticando a lei à sua maneira. Praticando a lei. Ele está falando aqui do Evangelho. Ele está falando aqui do crente. O crente pratica a lei. Não a lei mosaica. A lei de Deus. Vou explicar isso daqui a pouco. Vou explicar isso daí no próximo vídeo. Então os gentios praticam a lei. Não a lei de Moisés. É a lei de Deus. E aí diz, quando os gentios que não têm lei, eles não têm lei. Qual lei? A lei de Moisés. Fazem naturalmente, espontaneamente as coisas que são da lei, ou seja, naturalmente, espontaneamente, porque está falando aqui da lei da graça, né? Não tendo eles lei mosaica, porque eles não têm uma lei, ou seja, eles não têm uma lei obrigatória, compulsória a ser seguida,
para si mesmos são lei. Então, alguém como o Afonso naturalmente diria, mas aqui, para si mesmos são lei. Aqui é um conceito subjetivo, é a opinião deles. Eles é que acham que o que eles fazem é lei. Né? Eles acham que o que eles fazem é lei. Mas aqui é lei talmúdica, é leizinha. Leizinho. Né? Então você chega aqui no grego e na concordância e você percebe que as 4 citações dessa lei, das 4 citações da lei aqui nesse versículo 14, só uma possui o artigo. Das 4 citações da lei aqui no versículo 14, só uma possui o artigo, que é a segunda. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, só essa citação aqui tem um artigo. Só essa. Todas as outras sem artigo. Portanto, vamos observando e vamos constatando que definitivamente essa coisa do artigo no grego é aleatória. É aleatória. Quando o Espírito Santo escolheu colocar artigo, colocou na construção da frase, dependendo da construção da frase, para ficar melhor, para encaixar melhor a sequência de palavras. Não tem nada a ver, porque tem o artigo antes, é a leizona, é a lei de Moisés, e não tem a lei talmúdica. Não tem nada a ver. Não existe lei talmúdica sendo falada nesses textos. Não está falando de lei talmúdica. Em canto algum. Em canto algum. Não está falando de lei talmúdica em canto algum aqui, nessas passagens que eu estou apresentando para vocês. A lei talmúdica, ela é citada indiretamente nos evangelhos. Você pode concordar que, eu concordo que ela seja citada em Mateus, em Marcos, em Lucas. Não é o caso aqui dessas epístolas. Porque aqui o conflito era justamente entre aqueles que queriam continuar obedecendo a lei de Moisés e os que entendiam que estavam livres da lei de Moisés por compreenderem a revelação da graça. Era essa dinâmica que estava sendo discutida aqui o tempo inteiro nesses textos. Romanos 2,15. Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. Esses gentios, lembra? Falou aqui, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, no versículo 14. Aí no versículo 15 ele diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Opa! Então, essa lei do versículo 14, que para si mesmos são lei, essa lei não é subjetiva. Não são eles que pensam que estão praticando a lei. O versículo 15 vem para constatar que é a lei de fato. É a lei de Deus mesmo aqui. Lei de Deus. Lei de Deus. E essa lei do versículo 15, que é a mesma lei dos versículos 12, 13 e 14, né? Essa lei do versículo 15, que é a mesma do versículo 12, 13 e 14, lembrando, no versículo 12 e no 13 não tinha artigo. No versículo 14, só tem artigo em uma citação. Versículo 12, 2 citações à lei, nenhuma com artigo. Versículo 13, 2 citações à lei, nenhuma com artigo. Versículo 14, 4 citações à lei, só uma com artigo. Então essa mesma lei, que em quase todas as suas citações, até aqui, no versículo 15, não tinha artigo, no versículo 15 ela passa a ter. Problema nenhum. No versículo 15 ela tem 3,588 com 3,551. Versículo 12, 2 citações, nenhuma com artigo. Versículo 13, 2 citações, nenhuma com artigo. Versículo 14, 4 citações, só uma com artigo. Versículo 15, uma citação apenas e com artigo. Aleatório.
aleatório, conforme o Espírito foi inspirando, o escritor foi colocando ali a palavra. Não tem essa de, não, se vier com artigo é uma lei, se vier sem é outra. Esquece isso. Esquece isso. Isso daí é coisa, é maluquice inventada para quebrar a simplicidade do Evangelho. Para acabar com a simplicidade do Evangelho. Esquece isso. Romanos 2,17. Romanos 2,17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E te glorias em Deus. Então, olha só. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E te glorias em Deus. Essa lei aqui não tem artigo. Beleza. Aí o judaizante vai vir aqui e vai falar. Então, mas é porque aqui é lei talmúdica. Aí quando você entra no versículo 18, você lê: e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Opa, mas essa pessoa aqui sabe a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes. Então essa lei aqui não é lei talmúdica. Se fosse um fariseu, se fosse algum seguidor da lei talmúdica, como estaria dizendo aqui que ele sabe a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes? Então você, Afonso, para dizer que essa lei aqui, do versículo 17, é a lei talmúdica, você tem que admitir, então, que a lei talmúdica é a vontade de Deus e é uma coisa excelente. Você vai fazer isso? Eu acho que não, né? Pela sua retórica, eu creio que não. Então você chega aqui no 18 e vê essa citação da lei, né? Sendo instruído por lei. Esse cara aqui é instruído por lei. No versículo 18, a mesma lei do versículo 17 passa a ter artigo. Passa a ter artigo. É a mesma lei. No versículo 17 ela aparece sem, no versículo 18 ela aparece com. E aí? 2,20. Romanos 2,20. Instrutor dos nécios, mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei. E da verdade na lei. Aí, segundo a teoria do Afonso, olha, ele é instrutor de nécios. Ele é instrutor de nécios. Essa lei aqui só pode ser a lei talmúdica, instrutor de nécios. Mas aí quando você vem aqui no grego e na concordância Strong, você vê que dentro da teoria do Afonso, a lei de Moisés, ou a lei de Deus, ela é abraçada por instrutores de nécios. É a lei de um instrutor de nécios. Romanos 2,23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Romanos 2,23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Duas citações da lei aqui, né? Duas citações da lei. A primeira citação aparece sem o artigo. A segunda citação aparece com. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? É a mesma lei que está sendo falada aqui, né? É uma pessoa que se gloria na lei, mas que desonra a Deus através das transgressões da lei. É a mesma lei que está sendo falada aqui. Primeiro ela aparece sem um artigo e depois com. 2,25. Romanos 2,25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Duas citações da lei. Sem dúvida é a lei mosaica, né? Aqui não há dúvida de que seja a lei mosaica porque está falando de circuncisão. Circuncisão não foi criada pela lei talmúdica.
Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, essas duas citações da lei mosaica estão sem um artigo, sem o 3588. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Mas pela lei da fé. Então você tem a menção aqui, a lei das obras, né? Quando ele diz, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A primeira lei, que seria das obras, né? Que logo em seguida ele pergunta se é a lei das obras, essa primeira lei aqui está sem um artigo. Ok. Mas a segunda lei, a lei da fé, inegavelmente aqui você está falando de uma lei legítima, né? É uma leizona, que está falando de leizona. Essa leizona aqui, quando você chega no grego, na concordância Strong, ela também está sem um artigo. Tanto a lei das obras quanto a lei da fé, ambas têm um artigo no grego e na concordância Strong. Aí você chega no 3:31, anulamos, pois, a lei da fé de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Essas duas citações, a primeira sem um artigo e a segunda com artigo. Anulamos, pois, a lei pela fé. Lei pela fé sem artigo. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Lei com artigo. Anulamos, pois, a lei pela fé, através da fé, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Lei com artigo. Romanos 5:13. Romanos 5:13. Eu acho incrível como com essa fartura de provas dentro do texto, alguém se atreva a maquinar uma mentira, uma fraude tão mal feita, tão porca, como essa que eu estou tendo que refutar aqui. Romanos 5:13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Se não há mais lei, o pecado não é mais imputado. Ele está falando o que aqui? Da ponte que o Senhor Jesus faz entre nós e Deus Pai. O sacrifício de Cristo rasgou a cédula de dívida que havia entre nós e Deus. Rasgou. Então, até o período da lei, o pecado estava no mundo. Porque, de fato, o pecado do homem estava sendo imputado ao homem. Mas o pecado não é imputado não havendo lei, porque Cristo vem para levar os nossos pecados, as nossas cargas. O nosso pecado passa a ser imputado na figura de Cristo, em Cristo, não mais em nós. Ele pagou pelos nossos pecados. E aqui nessas duas citações da lei, Romanos 5:13, vemos as duas citações sem um artigo. Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Claramente aqui está falando da lei de Moisés, né? É a lei que estava no mundo, e que, não havendo pecado, ela não é mais imputada. E essa lei aqui, aí, logo, se você ler o 14, você vai ter a prova real, tá? No 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
é até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, ele fala, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele está falando da lei de Moisés, tá? Aqui no versículo 13. A prova real está na sequência do texto. E duas citações à lei, todas duas sem o artigo. Todas duas menções aqui à lei de Moisés sem o artigo. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Essa lei aqui, de Romanos 5:20, né? Essa lei está sem o artigo. Essa lei está sem o artigo. E nós sabemos que é a lei de Moisés, porque nós vimos já no versículo 13, no versículo 14. Se você ler o capítulo, você vai ver que o contexto aqui não é outro além da lei de Moisés. Romanos 7:2. Romanos 7:2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Nitidamente é a lei de Moisés, né? Nitidamente é a lei, é a questão do casamento, do divórcio somente em ocasião de viuvez. Eu já até falei sobre isso aqui no canal, na série sobre divórcio e recasamento. E essa lei aqui, ó, que é citada, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido, porque na lei a mulher seria considerada adúltera, a mulher é considerada adúltera, né, na lei de Moisés, e isso aqui se prolonga no período da graça. Jesus vem e mantém esse estatuto no período da graça, é válido para hoje ainda. A pessoa que contrai um novo casamento com o ex ainda vivo, ela é considerada adúltera, é um adultério. Agora, se o ex vier a óbito, aí sim ela está livre da lei para contrair novas núpcias. Aqui. Livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Essa lei aqui, Romanos 7:2, é citada duas vezes, né? Primeiro sem um artigo e depois com. Mas nitidamente é a mesma lei. É a mesma lei, ora bolas. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Duas leis. Duas citações à lei. E é a mesma lei. Está dizendo que primeiro ela está presa na lei e depois ela está livre da lei. Duas citações à lei. Sendo que, na primeira, sem o artigo. E a segunda, essa aqui, lei do marido, está com o artigo. Está com o artigo. Esses conflitos não podiam acontecer. Definitivamente, isso aqui não era para acontecer dentro da teoria do Afonso. Você tem uma mesma lei sendo citada várias vezes, uma hora com artigo, outra hora sem. Porque ele definiu, ele deixou bem claro e ele mostrou lá o slide, né? Ficou muito nítido ali. Não. Sempre com artigo, lei de Deus, lei de Moisés, a lei legítima. É a lei a qual a referência é sempre positiva, sem artigo. Lei talmúdica. É a lei que sempre é mal falada, sempre está sendo criticada. Por quê? Lei dos homens, leizinha. Sempre que acontece isso, sem artigo, lei talmúdica. Com artigo, lei de Deus, lei de Moisés. Ele deixou isso muito claro. Ele não deixou qualquer brecha para que houvesse essa dinâmica, esse troca-troca, artigo com sem artigo, com artigo, sem artigo com artigo, dentro de uma mesma citação à lei. Não era para acontecer dentro da teoria do Afonso. Romanos 7:3. Romanos capítulo 7, versículo 3.
De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Livre está da lei. É a mesma lei do versículo 2, né? Com o artigo. Então, olha só, se você somar, se você juntar o versículo 2 com o versículo 3, a mesma lei, primeiro aparece sem um artigo, depois aparece com o artigo, e depois aparece com o artigo de novo. A mesma lei. 7.4. Romanos 7.4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Viu? Viu, professor Afonso? O senhor precisa estar morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que possa ser de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Para que o senhor seja daquele que ressuscitou dentre os mortos, o senhor precisa estar morto para a lei, professor Afonso. Precisa estar morto para a lei. E essa lei aqui, do versículo 4, né? É uma lei com artigo, professor Afonso. É uma lei com artigo. O texto está nos ordenando a sermos mortos para a lei com artigo. O texto está ordenando que sejamos mortos para a lei com artigo, professor Afonso. Presta atenção, rapaz. Romanos 7,5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7,5. Essa lei que gera fruto para a morte, professor Afonso, essa lei pela qual são operadas as paixões dos pecados, né? Essa lei que gera fruto para a morte, essa lei, professor Afonso, no grego, tem artigo, na concordância Strong, tem o 3588 lá, número Strong 3588. Como é que o senhor explica isso? É leizona. Na sua teoria, isso daqui é leizona. Leizona que opera em nossos membros fruto para a morte. Leizona. Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Mas agora temos sido libertados da lei. Temos sido libertados da lei. Lei com artigo. Essa lei da qual temos sido libertados é lei com artigo, é leizona, professor Afonso. Olha aí na concordância Strong. Lei 3588 com 3551. Romanos 7,7. 3 menções à lei mosaica. Aqui tem 3 menções. Só a segunda não tem o artigo. Só a segunda. Que diremos, pois? É a lei pecado? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Não cobiçarás é da lei talmúdica, professor Afonso? É? Ele diz, não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. É aquela velha história do pai muito repressor. Né? Todo mundo fala isso, o pai é muito repressor, proíbe demais, blinda demais o filho, falando, não, você não pode ver isso, você não pode lidar com isso, não sei o quê. E isso aguça a curiosidade da pessoa pelo que é errado. Lógico, a pessoa vai querer provar, vai querer ver, não, mas por que né, me blindam tanto contra isso daqui? Então, aquela história da educação repressora ao extremo.
A lei foi uma educação repressora ao extremo, válida para o seu período, ideal para o seu período, dentro do contexto da época na qual ela foi formulada. Não para hoje, não para agora, não para a graça, para a era da graça. Se você quiser, pode chamar de dispensação. Então, ele diz que eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Essa lei aqui com artigo. 3 citações a lei aqui. Só que está sem artigo é do meio. É a segunda. Romanos 7, 23. Romanos 7, 23. Só uma coisa, rapidinho. Romanos, se você ler do 3 até o 7, Romanos 7, se você ler do 3 até o 7, você vai ver. Aliás, seria no versículo 2, né? Se você pegar no versículo 2, a lei é citada 2 vezes. Primeiro sem um artigo, depois com um artigo. Aí vem, versículo 3, com artigo. Versículo 4, com artigo. Versículo 5, com artigo. Versículo 6, com artigo. Versículo 7, com artigo, sem artigo e com artigo. Olha aqui o que eu estou falando. A presença do artigo é aleatória dentro do texto. É aleatória, não tem nada a ver com uma demarcação, com uma classificação, lei X, lei Y. Não tem nada a ver. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 3 citações à lei, né? 3 citações à lei. A primeira sem um artigo. E as 2 últimas com artigo. Sendo que as 2 últimas citações à lei, dentro desse versículo 23 aqui, são antagônicas, são opostas. Está claramente falando aqui de 2 leis distintas e opostas. Mas ambas, no grego, estão com artigo. Seriam a mesma lei. Dentro da teoria do Afonso, ambas seriam a mesma lei. Seriam a leizona. Porque olha só. Mas vejo nos meus membros outra lei. Ok, essa daqui está sem um artigo. Que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele fala, ó, essa primeira lei aqui, na verdade, é a última, né? É a última. Outra lei. Essa lei batalha contra a lei do entendimento. A lei do meu entendimento, né? De Paulo. Aqui Paulo falando no caso porque é o evangelho dentro dele. Ele está falando do evangelho que habitava nele. Batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então você tem a lei do entendimento dele e a lei que está nos membros dele. A lei que está na mente dele e a lei que está nos membros dele. A que está na alma e a que está na carne. Que é o conflito de todo cristão genuíno, né? Aquele conflito, você tem a consciência do evangelho habitando dentro de si, você tem a sua mente renovada, mas você continua sendo tentado na carne. Dessa tentação a gente só se livra no céu. Então aqui na terra a gente tem esse conflito. E ele está falando exatamente sobre esse conflito. Essas 2 leis são inimigas, né? Então a lei do entendimento e a lei do pecado. Só que ambas, no grego, estão com um artigo. E a lei do pecado, que é a mesma lei, outra lei, do início do versículo, né? Essa outra lei aqui do começo do versículo é a lei do pecado do final do versículo. Essa lei, ela primeiro aparece sem o artigo e depois com. Portanto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou ficar repetindo isso aqui o tempo inteiro, porque foi tão absurdo, foi tão tosco. Isso que o Afonso levantou no vídeo dele, chega a ser infantil, beira o infantil, isso que ele levantou.
extravasar a indignação que eu estou sentindo. Eu estou realmente indignado com esse papelão, com esse atrevimento. Até para levantar uma heresia, até para levantar uma fraude contra a palavra de Deus, poxa, as pessoas precisam se esmerar mais, precisam trabalhar um pouco mais. Não é assim de qualquer jeito. Tudo bem que o público que acompanha hoje na internet, né, é um público bem limitado, né? São pessoas bem limitadas, que engolem qualquer coisa pela frente, que vão se entregando, que vão se deitando em cima da primeira heresia que aparece pela frente. Eu sei disso. Anda muito fácil realmente você promover um engodo na internet hoje em dia. Mas, poxa, né? Tá falando da palavra de Deus, se esforça um pouquinho mais, pelo menos, até para isso, acho que a palavra de Deus merece mais, sabia? Até para isso. Para ter um desafio à altura. Porque isso daí não dá, cara. Isso daí não dá mesmo. Romanos 7, 25. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse aqui é flagrante. Esse aqui, eu não precisava apresentar nenhuma outra passagem se eu tivesse começado por essa daqui. Porque o que está aqui é flagrante. Desmonta, assim, com louvor, né, o que o Afonso declarou. Porque, olha só. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Duas leis antagônicas completamente opostas. Lei de Deus, lei do pecado. Lei de Deus, lei do pecado. E aí você chega no grego, você chega na concordância Strong e vê que ambas estão escritas sem um artigo. Ambas estão escritas exatamente igual. 103.588. Tanto a lei de Deus quanto a lei do pecado, sem artigo. Romanos 8.2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse aqui também é absurdo. Esse aqui é uma coisa... É um tiro de bazuca na teoria do Afonso. Esse aqui é tiro de bazuca. Tiro de bazuca. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, no grego, não tem artigo. Não tem artigo. A lei do pecado e da morte tem artigo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, vou parar por aqui esse estudo. Não, eu não aguento mais. Eu não aguento. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus tem artigo. A lei do pecado e da morte. Aliás, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não tem artigo. Seria, dentro da teoria do Afonso, leizinha, lei dos homens. A lei do pecado e da morte tem artigo. Na teoria do Afonso seria a leizona. Dá-me paciência, Senhor. 8.3, Romanos 8.3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Essa lei aqui, né? Essa lei que estava enferma pela carne, essa lei enferma pela carne, no grego tem artigo, tem 3.588. A lei enferma pela carne tem 3.588 no grego. Na teoria do Afonso, a lei enferma pela carne é a leizona. Leizona. Romanos 8.7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Lei de Deus,
essa lei de Deus, que claramente está escrito aqui, lei de Deus, no 8.7, no grego não tem um artigo, no grego não tem 3.588. Não tem lei de Deus, não tem 3.588. Dentro da teoria do Afonso, essa lei de Deus aqui, a lei de Deus é leizinha, dentro da teoria do Afonso. Olha só que coisa, né? A lei de Deus é leizinha, lei dos homens. Mesmo sendo chamada de lei de Deus. Lei dos homens, leizinha. Romanos 10, 4 e 5. Romanos 10, 4 e 5. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Duas menções à lei, né? Vamos lá. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Sem artigo. O fim da lei. Essa lei, cujo fim é Cristo, sem artigo. Aí aqui o judaizante comemora, né? Uhul, olha lá. Realmente, ela está sem artigo porque é a lei que acaba vindo Cristo, aí ela acabou. Lei talmúdica. Mas aí você chega no versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. E essa lei descrita por Moisés, do versículo 5, tem artigo. Tem artigo. A lei descrita por Moisés aqui tem artigo. Ou seja, está falando da mesma lei nos dois versículos. Porque ele faz uma oposição. Ele diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas, aí, se você ler o versículo 6, você vai ver que isso ele está trabalhando uma oposição. Esse quadro aqui, ele está colocando a lei de Moisés em oposição à lei de Cristo. E aí no versículo 6 ele entra dizendo: mas, contudo, porém, no entanto, entretanto, a justiça que é pela fé diz assim. Então, Moisés descreveu a justiça que é pela lei, dizendo que o homem que fizesse estas coisas da lei viveria por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Diferente. Uma coisa diferente da outra. Uma coisa diferente da outra. E ele prossegue no 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Que não é você trazer Cristo literalmente, né, em carne e osso. É você ter a palavra na sua boca. É a crença do coração. Você crê com o coração e confessa com a boca. Por isso ele diz no 8, a palavra está junto de ti na tua boca. A palavra é Cristo, né? Sabemos que a palavra é Cristo. A gente vai ver isso mais pra frente. Daqui a pouco numa outra parte da série eu vou falar sobre isso. Cristo é a própria palavra. Então ele diz, no versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então você não tem que procurar trazer Cristo de forma física visível. Para ter um contato com ele. Porque na lei as coisas eram assim. Na lei você precisava do sinal, você precisava do toque, você precisava do objeto. Você precisava do profeta. Agora não. Agora a palavra, o próprio Cristo, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Por fim, Romanos 13:8. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu
a lei. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Essa lei que é cumprida aqui, através do amor, não tem artigo. Na teoria do Afonso, teria que ter o artigo, afinal de contas, é uma lei que deve ser cumprida e mediante o amor. Então tem que ser a leizona, né? É a lei de Deus, a lei de Moisés, leizona. Quando você chega no grego e na concordância Strong, nada de artigo, nada de 3588. Bom, foram nada mais, nada menos do que 50 versículos, tá? Eu li com vocês aqui, na primeira e aqui nessa segunda parte, 50 versículos. 50 versículos que desmentem a teoria que o Afonso apresentou no vídeo dele, no vídeo 452. 50 versículos, não foi um, não foi dois, não foi três. Para alguém que disse que toda vez, sempre que tem um artigo, é porque é a leizona e o texto está se referindo a ela de forma positiva. Sempre que não tem um artigo, é leizinha, lei dos homens. Então, o texto está criticando, está fazendo uma referência negativa a ela. Sempre 50 versículos que mostram que a presença do artigo ou a ausência dele no grego é totalmente aleatória, não é parte de nenhuma regra, não é parte de nenhuma forma de classificação de palavras. Conforme o Espírito Santo foi construindo o texto, lhe aprova em determinado momento usar o artigo, em outro momento não. Dentro da construção da frase, é a construção da frase que manda. Não tem nada a ver. Então agora que a gente já removeu esse lixo da frente, né? Agora que eu matei, que eu acabei com essa farsa, com essa fraude, uma vez removido esse lixo da frente, podemos passar para outras etapas. Agora sim eu posso pegar e responder ao aglomerado de outras bizonhices, ao aglomerado de outras tosquices que o Afonso proferiu no vídeo dele. Então, até a próxima parte.